Graça e paz. Bom dia, internautas. Eu abro dizendo: o cristão, ele deve estar pronto para dizer: Senhor, apesar das circunstâncias, eu creio no teu poder, na tua resposta, nos teus livramentos, trazendo vitórias e soluções para as nossas causas. Amém? Eu saúdo mais uma vez com graça, paz, amor e misericórdia, da parte daquele que nos amou, que nos escolheu, que nos fez carta de Cristo, nação santa, povo de propriedade, olha, amados, exclusiva do nosso Deus. Amém? O tema da nossa mensagem: Jesus, o pão que alimenta. Vamos no culto enaltecer, engrandecer, glorificar este Jesus que está dentro de nós, nas nossas vidas. Amém? Mateus 16, versículo de número 13 a 15. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis quem eu sou? Oremos. Senhor Jesus, Senhor das nossas vidas, dono do nosso ser, autor e consumador da nossa fé, neste momento em que a igreja agora se curva diante do Criador, abrimos o nosso coração para ouvir o que o Espírito prescrutou das profundezas do coração de Deus. Fala-nos, Senhor, nesta manhã, através desta humilde pessoa, através da minha vida, Pai. Senhor, que eu diminua e que Tu cresça, para a honra e para a glória do Teu nome. A igreja de Jesus diga amém. Nação santa, não é fácil estar na frente para pregar. Quantos anos que eu prego? Parece que é a primeira vez. Escolhidos do Senhor, aqueles que receberam o selo do Espírito, que estão nas mãos de Jesus. Você que está nas mãos de Jesus, levante suas mãos. Hoje sejam fortes as mãos de todos vós que neste dia ouvis esta palavra. A igreja é revelada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, pois o mundo vem sendo assediado por mentiras, por guerras, por destruições, por doutrinas de demônios, por literaturas bizarras, que não são nem mais nem menos do que tentativas do inimigo
para confundir as pessoas, tem confundidos, conforme ele tem feito ao longo dos séculos. Então, vamos a algumas questões que Jesus colocou quando ele chegava aos lugares para pregar. E numa reunião com seus discípulos, como vimos no texto básico, Jesus fazia diversas perguntas. Quem diz o povo ser Jesus? Como vimos no versículo 14, no texto básico, qual é a imagem que as pessoas têm da minha pessoa? Jesus perguntou a Filipe. Portanto, não havia um perfil definido, ou seja, não havia um conhecimento a respeito de Jesus. Hoje, nós cristãos, filhos do Deus Altíssimo, temos conhecimento do nosso Deus Todo-Poderoso, Deus soberano sobre tudo e sobre todos, que nos escolheu para o quê? Servi-lo. Amém? Com a nossa consciência pura, devemos amá-lo, obedecê-lo, segui-lo e servi-lo, mas de todo o nosso coração. Amém? Cita João 14, versículo de número 6. João 14, versículo de número 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Eu sou o caminho. Para quê? Jesus é o único caminho que leva a uma vida íntima com Deus. É o único caminho para uma vida eterna. Amém? Fora desse caminho, há erro. Fora desse caminho, o ministério é da iniquidade. Algumas pessoas dizem, todos os caminhos, eu já escutei, vocês já escutaram, já sabem até qual vai ser o final desta frase. O que as pessoas dizem? Todos os caminhos? Estão atentos, glória a Deus. Isto não é verdade. Isto não é bíblico. Existem várias filosofias e nenhuma salva. Vocês, internautas, igreja do Senhor, existem várias doutrinas, nenhuma salva. Nenhum outro nome salva. Eu sou o caminho. Quem? Jesus. Amém? Vamos todos num coro. Quem é o caminho das nossas vidas? Jesus. Toda honra e glória ao Senhor que está sentado no trono, à direita, à destra do nosso Deus. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é o quê? A verdade. Vamos ainda em João 1, 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? Era Deus. Então Jesus estava dizendo que não se pode separar a palavra de Jesus, ou seja, a verdade é Jesus, e Jesus está na palavra. O Senhor fala, aqui é a boca de Deus falando conosco. A palavra para ser revelada e conhecida pelos experimentados. Quando se conhece Jesus, já se conhece a revelação de João 8,
versículo de número 32. Vamos todos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Esta verdade é o verbo. Esta verdade é a palavra. É o Logos. É o quê? Jesus. Ou seja, eu recebo para a minha vida, você recebe? Todas as amarras, toda maldade, todos os conceitos filosóficos, todos os apelos satânicos, todos os dardos inflamados do maligno, que vem mexer com as nossas emoções, colocando medo, colocando ansiedade, preocupação excessiva, dúvidas, incredulidade, negatividade, definitivamente caem por terra. Aleluia, todos em concordância caem por terra. Todos nós temos causas que vêm colocar medo, ansiedade, caem por terra. O que você está pensando, o Senhor é onisciente e Ele está se agradando, caem por terra. Então, amados, percebemos no ápice da mensagem que nós temos uma grande responsabilidade como filhos do Deus Altíssimo, escolhidos por Deus. Ele conhece a cada um de nós pelo nosso nome e devemos obrigatoriamente propagar a genuína graça de Deus, falar das misericórdias que Ele salva. Como o bicho estava falando, as pessoas falam de Jesus. Amados, diante de Deus nesse altar, eu estava com um carro em Bacaxá, do nada passou uma pessoa, pastora, eu nunca vi na vida. Eu não sei se eu estava na padaria falando, se eu estava... Amados, às vezes, ontem mesmo também abrindo a porta da garagem, passou um rapaz, pastora, bom dia, boa tarde, Deus abençoe. Então, amados, as misericórdias, o Senhor Ele nos salva, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma, Ele renova as nossas forças, Ele nos ajuda, diga um amém, nos dá livramento, e eu, Senhor, eu creio, eu tenho causas impossíveis, eu tenho, você tem? Você tem? Ele é o Senhor, vamos dizer para Ele, o Senhor é o Senhor das minhas causas impossíveis. Aleluia, só Ele, Jesus, o pão que alimenta. Então, naquela época, eles não conheciam a revelação da graça, que Jesus, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Jesus é torre forte, é água da vida, é a rocha da nossa salvação, é o bom pastor, é o eterno, é o Deus conosco, é o Cordeiro de Deus, é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, o nosso advogado, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o testemunho fiel e é o vencedor em todas as nossas guerras. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Foi o próprio Deus que nos revelou isto. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele e confessará que Jesus é o Senhor, o provedor das nossas vidas, Senhor. Vamos em João 10, versículo de número 30. E o Pai, Jesus, e o Pai é o quê? Somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus:
Não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim, e eu estou no Pai. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Pai. Que revelação. É para vocês evangelizarem, mostrarem a profundeza destes capítulos e versículos. É isso que o mundo precisa saber. Está aqui na palavra. Não é historinha da carrocinha, como é que é? É isso aí. Jesus está dizendo à igreja quem Ele é. Jesus está dizendo para nós. Diz em Marcos 14. Nós hoje vamos andar e caminhar na Bíblia. Marcos 61, 64, na palavra. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote, ele disse, és tu, Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfema que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. No Antigo Testamento, eu achei lindo esse versículo. Quando Moisés perguntou a Deus, Êxodo 3, versículo 13 a 15. Disse Moisés a Deus, este quando eu vier aos filhos de Israel, eles disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. Olha, não sabia que eu ia pregar, falei, glória de Deus, eu estava ali e me regozijei. O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Aleluia. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém? Quem és tu? Vimos em Marcos. Jesus respondeu, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Você me pergunta, internauta, amados irmãos em Cristo Jesus, bispa, há uma confusão aqui na minha cabeça. Explique. Jesus é o próprio Deus, como nestes versículos que acabamos de ler. Ele está sentado à direita do Todo-Poderoso. Respondo, ele não é Jesus? Como é que ele está sentado à direita de Deus? Quando a Bíblia diz assentado à direita,
Estou respondendo? Ou à destra do Pai? A expressão vem do original grego, destras, que quer dizer pleno poder e autoridade. Amém? Ou seja, Jesus está sentado no pleno poder e autoridade. Do you understand? Vocês entenderam? Dele mesmo. Ele está sentado no pleno poder e autoridade dele mesmo. Jesus, vamos dizer, é o próprio Deus. Apocalipse 4, versículo 2 e 3. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Um trono. O versículo diz: eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Quem é este? Jesus Cristo, amém? Hebreus 1, versículo de número 8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Nós estamos servindo a Jesus, um reino inabalável. Quem está no trono regendo a sua vida, quem está no trono regendo a minha vida, quem está no trono regendo as nossas vidas, é Jesus Cristo. Amém? Colossenses 1, versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, Jesus diz que a esperança para o teu futuro, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, quem chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, amém? Para o seu inteiro quê? Agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Glórias a Deus. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Inclusive, vocês vendo Colossenses,
inteiro ele fala para as ovelhinhas, para os presbíteros e diáconos, como proceder na casa do Pai. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter o quê? Primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. A glórias a Deus. Tudo que diz respeito a Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Olha a revelação para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, em João 12, versículo de número 40. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque Isaías ele viu a glória dele e falou a seu respeito. Amados, o que está sendo dito aqui em João, quem havia dito foi Isaías. Isaías viu a glória de Deus e falou a respeito de Jesus 700 anos antes de Cristo. Amados, vamos ver como está escrito então Isaías, que é o profeta maior. Isaías 6, versículo de 1 a 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. Versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Versículo de número 8 a 10. Então, já deu? Então vamos lá. Isaías. Abre Isaías, chegar no 6, vai para o 20. Do 20, Isaías 6, versículo, vamos ver o versículo 3. Isaías 6, versículo número 3. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. Versículo de número 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse a ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. 700 anos antes de Cristo, Isaías viu a glória de Deus, o próprio Jesus, assentado à destra, amados. Revelação profética: Jesus é o Senhor e é Deus. Amados, nascemos de uma semente incorruptível, fomos regenerados, amém, passamos da morte para a vida, amém, éramos como os demais filhos da ira, mas o Senhor nos transformou, o Senhor nos lavou. Vamos dar glórias a Deus por isso.
Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Sabemos que o apóstolo Paulo, ainda antes do primeiro século, 300 vezes falou a respeito da divindade de Cristo. Antes do concílio de Niceia, que se realizou no ano de 325. 1 Coríntios 8, versículo 5 e versículo 6. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, letra minúscula, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, amém? Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então, o grande mistério é o mistério da piedade. Esta palavra da graça que é vida e esperança, mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. E quando Deus arrebatou Paulo viu a grandeza das revelações e ficou extasiado. Atos 20, versículo de número 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. 1 Timóteo 3,16, para entendermos. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aleluia. Quem é Ele? Jesus, o mistério da piedade. Para terminar, João 3, versículo de número 13. Presbítero Valdez, para terminar, João 3,13, a palavra do Senhor nos diz, João, tá lá. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, quem? Todos nós, o Filho do Homem que está no céu. Aleluia! E em nome de Jesus, recebam agora, internautas, irmãos, amigos, ovelhinhas do Senhor, em nome deste Deus glorioso Jesus, receba agora um milagre que tanto você espera. Oh Senhor, eu recebo as causas, Senhor, o Senhor conhece. Receba em nome de Jesus a cura divina. Seja com a irmã Luzia, Pai. Se eu sou descendente de Abraão, Isaac e Jacó, eleito, salvo, justificado, carta de Cristo, como eu posso continuar me sentindo ser um derrotado, um desanimado? Não pode. E eu estava terminando esta mensagem e tive a oportunidade de falar com o nosso presbítero Jorge, ele dizendo, seja o que for, o que acontecer, a notícia que vier, se for sim, não, eu vou me alegrar no Senhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas, porque eu sou um vencedor. Diga, eu sou um vencedor. Digam, Deus me fez passar por suas portas. Você crê? O seu governo está sobre a minha vida. Você crê? Eu creio.
Então estamos com as mãos levantadas, estamos orando, estamos de cabeça baixa, crendo e recebendo, no nome de Jesus. Entra por esta porta, limpa os teus pensamentos, levanta-te para brilhar, que o Senhor, Ele está intervindo nas nossas causas. Eu creio, diga eu creio. Creiam, tu não pode ver, mas a vitória é certa. Diga, a vitória é certa. Seja na área da saúde, seja nas causas, seja o que for, a vitória é certa. Em nome de Jesus, o nosso Brasil é do Senhor, é a nação santa. Amados, é hora de começarmos a cantar o cântico de vitória. O cântico de vitória. Cantemos antes que nossos limites sejam removidos, para que depois, quando acontecer, possamos intensificar o cântico de louvor, o cântico de gratidão e de amor a Jesus, o pão que nos alimenta. Que assim seja e assim